continuar a nossa aula de exame neurológico, falando hoje sobre o exame dos nervos cranianos. O exame dos nervos cranianos ele é importante porque nos 12 nervos, 10 deles têm a sua origem aparente no tronco encefálico, que é uma estrutura pequena. O conhecimento desses nervos e do seu exame pode sugerir o local onde ocorreu a lesão. Por isso é importante saber examinar. De uma forma bem simples, vamos aprender a origem aparente de cada um deles, de onde eles saem. Uma regra muito simples. O tronco encefálico tem 3 porções: mesencéfalo, ponte e bulbo. Nós temos 12 nervos cranianos. Se fizermos uma divisão simples, cada segmento do tronco encefálico teria 4 nervos cranianos se originando neles. Porém, os 2 primeiros, eles não têm origem no tronco encefálico. Eles se conectam diretamente ao encéfalo. Assim, o mesencéfalo só tem a origem de 2 nervos, que seriam o terceiro e o quarto. Na ponte, temos a origem de mais 4 nervos: o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. E no bulbo, os 4 últimos nervos, do 9º ao 12º. Então, essa é uma regra simples para lembrarmos a origem aparente dos nervos. O que é a origem aparente? É de onde ele sai no tronco encefálico. A origem real é no núcleo de cada nervo, que pode não estar diretamente na região de sua origem aparente. Por exemplo, o quinto nervo, que é o trigêmeo, ele tem um núcleo alongado, que passa pela ponte, passa pelo bulbo e tem uma porção pequena lá no mesencéfalo. Mas a origem aparente do nervo é na ponte. Então essa é a diferença. Então vamos lá. Dos 12 nervos, vamos começar pelo primeiro. O primeiro nervo é o nervo olfatório. O próprio nome já diz qual é a função e o que nós vamos testar no nosso paciente. Ele tem a função ligada a uma sensibilidade especial que é o olfato. As fibras desse nervo, elas passam pela lâmina crivosa do etimoide e ficam ali na mucosa nasal, onde chegam os estímulos olfatórios. Esses estímulos, essas partículas, vão ativar os receptores e gerar um impulso nervoso, semelhante ao que nós vimos no exame de sensibilidade. Essas fibras atravessam a lâmina crivosa, vão para o bulbo olfatório e de lá vão ser conduzidas para o lobo temporal. E aí nós reconhecemos o olfato. O teste, o exame do nervo é muito simples. Nós vamos pedir ao paciente para ocluir uma das narinas e aproximar da narina contrária estímulos olfativos. Nós temos que usar estímulos conhecidos do paciente e que não tenham capacidade de irritar a mucosa e que também não sejam voláteis. Eu não posso usar éter, álcool, amônia. Tenho que usar odores conhecidos: café, cravo, canela, chocolate, hortelã. E fazemos o estímulo alternado em cada narina com um odor diferente. E vamos perguntar ao paciente se ele percebe ou não o olfato. Lesões dessas fibras na goteira do nervo olfatório, na base do crânio, na lâmina crivosa do etimoide, vai fazer com que o paciente perca o olfato. Lesões ou alterações inflamatórias locais na mucosa, rinites, rinossinusites, podem também alterar, e não por uma causa neurológica, por uma causa local, uma inflamação. Atualmente, a infecção pelo coronavírus tem muitos relatos de alteração do olfato, de hiposmia. Ainda não se sabe se por uma alteração local na mucosa ou se o vírus compromete o sistema nervoso. Uma outra situação em que pacientes têm redução ou perda de olfato é na doença de Parkinson. Muitos pacientes apresentam hiposmia ou anosmia já nas fases iniciais da doença. Então, a redução do olfato nós chamamos de hiposmia.
a ausência ou a perda completa de anosmia. Podemos encontrar pacientes que sentem um odor desagradável, é a chamada cacosmia. Muitos desses têm alterações secretivas nas mucosas, nos seios paranasais, sinusites com pus, e sentem o odor dessa secreção. E algumas lesões de lobo temporal, alguns tumores temporais, podem fazer com que o paciente tenha crises epiléticas com a percepção de olfato anormal, do odor anormal. Então isso pode acontecer também nessas situações. O segundo nervo é o nervo óptico. Quando nós pensarmos no nervo óptico, temos que lembrar de 3 coisas: acuidade visual, campo visual e o reflexo fotomotor. A acuidade visual é o quanto nós conseguimos enxergar com nitidez. Não é um exame oftalmológico para ver se existem erros de refração. É um exame para ver se o nervo óptico está funcionando. Então, se o paciente usa óculos, ele pode permanecer de óculos. Para avaliar a acuidade, nós colocamos um quadro com várias letras a uma distância do paciente e pedimos para que ele leia aquelas várias linhas com tamanhos diferentes, para identificar até que linha ele consegue ler. Essas linhas são numeradas. O quadro é colocado a 6 metros de distância do paciente. Sendo assim, ele tem que ler até a linha numerada em 6. E quer dizer que o paciente lê a 6 metros o que uma pessoa normal consegue ler a 6 metros. Se ele para na linha 38, quer dizer que ele está lendo a 6 metros o que uma pessoa com visão normal consegue ler a 38 metros, e assim por diante. Então nós usamos o quadro de Snellen, para avaliar a acuidade visual. A outra avaliação é do campo visual. Todos nós temos uma área em que percebemos os estímulos visuais. Ela tem em torno de 180 graus daqui para frente. Esse é o nosso campo visual. Perdemos um pouco nas laterais e na borda nasal. Cada olho tem o seu campo visual nasal e o campo visual temporal. Então isso eu tenho no olho esquerdo e tenho no olho direito. Um campo visual nasal e um campo visual temporal. Por que isso é importante? Para que eu consiga localizar as lesões do campo visual. Por exemplo, as fibras que chegam à retina, elas vão ser divididas. Uma parte vai para a retina nasal e a outra parte para a retina temporal. Funciona como um espelho côncavo. O que está na região nasal vai enxergar o campo temporal. E o que está na região temporal vai enxergar o campo nasal. É cruzado. As fibras que estão na retina nasal, elas vão cruzar numa região chamada quiasma óptico. E as fibras da retina temporal, elas não se cruzam. Elas vão se unir atrás do quiasma com as fibras que vieram da retina nasal do lado contrário e vão formar o trato óptico. Para que a gente tem que saber isso? Muito simples. Se eu tenho uma lesão do nervo óptico, eu estou lesando as fibras da retina nasal e temporal daquele olho, daquele nervo óptico. Consequentemente, a alteração que o paciente vai apresentar é a perda visual, a cegueira naquele campo, naquele olho. Se eu tenho a lesão no quiasma óptico, o que cruza no quiasma óptico são as fibras da retina nasal dos 2 olhos. Fibra da retina nasal enxerga o campo temporal. Se eu tenho uma lesão no quiasma, o paciente perde os 2 campos temporais. Nós denominamos essa alteração de hemianopsia bitemporal ou heterônima temporal, porque aponta para o lado direito e para o lado esquerdo o déficit do paciente. Se eu tenho uma lesão atrás do quiasma, no trato óptico,
eu estou lesando as fibras que vêm da retina temporal de um lado e da retina nasal do outro olho. O que essas fibras enxergam? A retina temporal do olho esquerdo enxerga o campo nasal. A retina nasal do olho direito enxerga o campo temporal. As duas metades apontadas para o mesmo lado. Se eu tenho lesão no trato óptico, o paciente perde o campo nasal de um olho e o campo temporal do outro. As duas metades estão apontando para um lado, para o lado direito aqui, por exemplo. Então eu chamo essa alteração de hemianopsia homônima direita. Isso sugere uma lesão no trato óptico esquerdo. E assim vai. Também podemos ter lesões em parte das radiações ópticas. E aí não altera o campo inteiro, não é uma hemianopsia, é uma quadrantanopsia, onde eu tenho alteração somente de um quadrante. Com isso a gente tem uma ideia se a lesão está no nervo, antes do quiasma, se a lesão está no quiasma óptico, ou se ela está atrás do quiasma, no trato óptico ou nas radiações ópticas. O exame do campo visual é feito confrontando o nosso campo visual com o do paciente. O paciente fica de frente para a gente, nós fechamos um dos olhos, ele também, e ele olhando para o nosso olho, nós testamos se ele percebe o estímulo vindo do campo temporal e do campo nasal, de um olho e do outro, a região superior e inferior de cada hemicampo. Então você compara o seu campo com o do paciente. E o reflexo fotomotor você consegue examinar jogando a luz no olho do paciente e observando a resposta da contração pupilar. Isso é um arco onde participam o nervo óptico e o terceiro nervo craniano, que a gente vai falar daqui a pouco. E um quarto elemento a ser examinado é a visão direta do nervo óptico, através do exame de fundo de olho. Com o oftalmoscópio, nós conseguimos visualizar o fundo de olho do paciente, onde nós temos a saída do nervo óptico na retina e conseguimos visualizar também parte dessa retina com os vasos que ela tem. As artérias são vasos mais estreitos, mais finos, as veias são vasos um pouco mais calibrosos. Em alguns casos, é um exame bem bonito, você consegue ver o pulso venoso no fundo de olho. E próximo à papila do nervo óptico, nós temos a mácula, onde se concentram as células com maior nitidez da visão. São os cones da visão colorida, da visão mais nítida. Então você examina o fundo de olho. O que é interessante para nós no fundo de olho? Examinar a papila do nervo óptico, que precisa ter um contorno bem definido, um contorno nítido e uma coloração amarelo-rósea. O que nós buscamos nesse exame, além de outras alterações como hipertensão, diabetes, que causam alteração na retina e nos vasos, é avaliar se existe edema na papila do nervo óptico, quando você perde o contorno papilar, a nitidez do contorno papilar, sugerindo hipertensão intracraniana, ou quando nós temos alteração na coloração do nervo, quando ele fica mais pálido, sugerindo atrofia de nervo óptico. Então é um exame importante para investigar atrofia de nervo óptico, hipertensão intracraniana e várias outras condições clínicas que nós podemos encontrar no exame de fundo de olho. O terceiro, quarto e sexto nervo craniano, nós vamos examinar em conjunto. Por quê? Pulamos o quinto. Porque esses três nervos têm funções muito próximas. Eles têm funções de movimentar o globo ocular. Vamos começar de trás para frente. O sexto nervo é o nervo abducente. O nome já diz, ele faz a abdução do globo ocular. Ele é responsável por inervar o músculo reto lateral que traciona o globo ocular para o lado. Esse é o sexto nervo craniano, o nervo abducente. O quarto nervo
é o nervo troclear. Ele inerva o músculo oblíquo superior. É um músculo que se insere por trás do globo ocular e quando ele contrai, ele desvia o globo ocular para baixo e para dentro, como se nós fôssemos olhar a ponta do nariz. E o terceiro nervo faz todos os outros movimentos do globo ocular. Para cima, através do reto superior, para baixo, o reto inferior, para o meio, o reto medial, e para cima e para dentro, que é o oblíquo inferior. Além disso, ele é responsável pela elevação da pálpebra. Você abre o olho porque o terceiro nervo faz isso. E também existem as fibras parasimpáticas que vêm junto com o terceiro nervo e que são responsáveis pela reação pupilar à luz, o reflexo fotomotor que nós falamos na avaliação do nervo óptico. Então, para avaliar terceiro, quarto, sexto nervos, nós pedimos ao paciente que faça a movimentação ocular. Usamos uma lanterna para avaliar o reflexo fotomotor. Esse reflexo, quando você joga a luz, o nervo óptico capta o estímulo, vai lá até o corpo geniculado lateral do tálamo, volta a resposta ao mesencéfalo para o terceiro nervo e o globo ocular e a pupila faz a miose. Esse é o reflexo fotomotor. Quando eu jogo a luz em um olho e observo esse mesmo olho, eu estou avaliando o reflexo fotomotor direto. Mas se você olhar para o olho contralateral à luz, ele também vai fazer miose. É o reflexo fotomotor consensual. Isso acontece sempre que eu estimulo em uma via íntegra esse globo ocular com luz. Se nós tivermos lesão do nervo óptico, ao jogar a luz não passa estímulo. Então nem existe o fotomotor direto, nem o consensual, quando a lesão é do nervo óptico. Se eu jogar a luz no olho bom, os dois vão contrair. Acontece até um fenômeno na lesão do nervo óptico. Se você joga a luz no olho bom, ele faz miose. Quando você joga para o olho lesado, o estímulo para, você vê a pupila dilatar, como se ela dilatasse com a luz, mas não é, ela está voltando à posição inicial. Isso é chamado fenômeno de Marcus-Gunn, sugestivo de lesão de nervo óptico. Quando a lesão é do terceiro nervo, o olho que tem a lesão, ele não faz miose. Então, se eu jogar a luz nesse olho, ele não responde, mas o outro funciona. O consensual funciona. Se eu jogar a luz no olho que está bom, ele vai ter o fotomotor direto, mas não tem o consensual. Por quê? Porque a resposta pupilar está prejudicada em função da lesão do terceiro nervo. Além disso, quando nós temos a lesão do terceiro nervo, acontecem outros achados, como pitose palpebral, já que ele é responsável por elevar a pálpebra, e ocorre o estrabismo divergente, o desvio do globo ocular para fora. Por que isso? Porque o terceiro nervo inerva o reto superior e o reto inferior, e o reto medial. O reto medial tem ação antagônica ao reto lateral. Se eu leso o terceiro nervo, esse músculo para de funcionar e o reto lateral desvia o globo ocular para fora. Pitose, midríase, estrabismo divergente são sinais de lesão do terceiro nervo. Na lesão do quarto, a dificuldade vai ser em olhar para a ponta do nariz com o olho comprometido, com o lado comprometido. O paciente às vezes tem que virar a cabeça para baixo para descer escadas, por exemplo. E a lesão do sexto nervo vai causar paralisia do reto lateral e com isso o reto medial traciona o globo ocular para dentro. Eu faço um estrabismo convergente na lesão do sexto nervo. E em todos eles, como não há a movimentação adequada do globo ocular, nós podemos ter diplopia, que é a visão dupla. Sempre que olhar ou forçar para o lado em que o globo ocular não faz o movimento correto. Então a diplopia pode ser encontrada na lesão de qualquer um desses nervos. Então nós vimos primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto. O quinto nervo é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é um nervo misto. Ele tem a função da sensibilidade da face
e tem a função motora ligada à musculatura mastigatória. Então, para examinar o trigêmeo, nós avaliamos a sensibilidade da face, como um pincel, e testar a sensibilidade cutânea, de um lado e do outro, como nós vimos no exame de sensibilidade. Com um palito, estimular a sensibilidade dolorosa, para ver se o paciente percebe normalmente esses estímulos. Anatomicamente, esse nervo tem 3 ramos, um ramo oftálmico, um ramo maxilar e um ramo mandibular. Nós temos que testar a sensibilidade nos 3 ramos do trigêmeo, comparando um lado com o outro. Uma outra coisa importante é o reflexo córneo-palpebral. Com uma gaze estéril, limpa, tocamos a córnea do paciente e ele vai piscar. Esse é um arco reflexo do trigêmeo com o nervo facial, que é o 7º. O trigêmeo leva o estímulo tátil na córnea e o facial faz o olho piscar, faz o fechamento da pálpebra. E, além disso, nós testamos a parte motora do trigêmeo, que é através da palpação da musculatura mastigatória, pedindo ao paciente que faça contração da mandíbula e a gente observa se o masseter está contraindo de forma correta. E também pedindo ao paciente para abrir a boca. Ao abrir a boca, a mandíbula normal tem que descer reta, alinhada. Se eu tenho lesão no trigêmeo de um lado, ocorrerá o desvio da mandíbula para o lado da lesão, porque você está forçando a musculatura para baixo, a mandíbula para baixo, e se um lado não responde, o outro empurra para aquele lado. Então, para avaliar o trigêmeo, nós testamos a sensibilidade e a motricidade mastigatória. Uma das alterações do trigêmeo é a neuropatia do trigêmeo, ou seja, alguma lesão comprimindo esse nervo, interrompendo a sua função, e o paciente perde a função do nervo trigêmeo em uma dessas regiões, ou em toda a hemiface. Outra alteração é a neuralgia do trigêmeo, quando você tem um processo irritativo no nervo, seja por uma alça vascular, seja por um tumor no início encostando no nervo, em que ele fica hiperexcitado e o paciente tem crises de dor seguindo o trajeto do nervo. É mais comum no ramo mandibular, depois no ramo maxilar e, por último, no ramo oftálmico, é o menos comum. Mas são dores intensas, tipo choque, seguindo o trajeto do nervo. Seria a neuralgia do trigêmeo. Essa foi a primeira parte da aula. Na segunda etapa, nós vamos ver os nervos do 7º ao 12º.